Oi, meu nome é Bruna, eu sou estudante de licenciatura em Artes Visuais na Uninter e esse aqui é o meu vídeo sobre mulheres na arte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória delas na pintura. Quando eu recebi esse estágio da faculdade, eu fiquei com muitas dúvidas sobre qual era o tema que eu gostaria de abordar. Porque a arte, ela tem muitos períodos, ela tem muitas fases, muitos temas, muitos artistas, né? Ela tem uma grande variedade. Um dia, durante uma conversa sobre alguns quadros e artistas, eu percebi que eu não conhecia muitas mulheres pintoras. Aí eu perguntei para a pessoa que estava conversando comigo se ela conhecia, e ela disse também que não. Aí eu decidi pesquisar um pouco sobre esse assunto e percebi que eu não conseguia tantas informações, tantos vídeos falando sobre mulheres pintoras do que eu conseguia encontrar sobre homens pintores. Foi aí que eu parei para pensar e percebi que durante a minha vida escolar, inclusive durante o período em que eu estou cursando artes visuais, que eu vi poucas vezes esse tema ser abordado. E justamente por conta disso, eu decidi que seria essa lacuna que eu gostaria de preencher. Eu gostaria de ver mais mulheres tendo seu trabalho reconhecido, tendo as suas obras apreciadas. Então, por isso, eu fiz esse compilado com as informações que eu consegui encontrar na internet para trazer para vocês. A representação das mulheres na arte acontece há muito tempo. Normalmente eram artistas homens pintando essas mulheres, então ela aparecia principalmente como figura. Muitas vezes ela era pintada nua, inclusive, né? Elas eram objetos de observação para esses artistas homens. Elas não tinham acesso às instituições de ensino, por serem excluídas desse tipo de local. Eram poucas as mulheres que atuavam como artistas. O impressionismo, segundo algumas pesquisas que eu realizei, foi um dos primeiros movimentos artísticos com a presença de mulheres. Esse movimento ocorreu por volta de 1871 a 1914. Eu gostaria de comentar aqui que, apesar de eu ter dito antes que esse foi um dos primeiros movimentos artísticos com a presença de mulheres, devido a uma possível falta de documentação ou de registro, pode ser que isso tenha ocorrido antes até. Fora que eu estou me referindo a um determinado tipo de pintura. E como a gente já viu antes também, a arte ela é muito grande para a gente colocar ela num potinho. Aqui eu estou fazendo um recorte a partir do que nós temos conhecimento atualmente. Ainda temos que recordar que essas mulheres não tinham muito destaque. E na literatura, por exemplo, muitas mulheres adotavam pseudônimos masculinos, então elas assinavam suas obras como homens para que elas pudessem publicar essas obras, esses textos, né? O que pode ter influenciado e dificultado muito na identificação delas. Enfim, isso foi só uma questão que me ocorreu, mas afinal a gente precisa de registros, né, e não só da minha imaginação fértil. Então vamos voltar para o assunto. Nesse período, a sociedade e a arte passavam por diversas mudanças, por conta da Revolução Industrial, mas mesmo assim, as mulheres ainda não eram chamadas para as discussões sobre arte. As artistas impressionistas traziam os temas que elas, como mulheres, tinham acesso, como, por exemplo, representavam a maternidade, o autorretrato no ateliê. Já os artistas homens representavam essas mulheres de outra maneira, por uma outra visão. Por exemplo, eles representavam as mulheres no bordel, que era um local que essas artistas não costumavam frequentar. Então, eles traziam as obras deles a partir da visão que eles, como homens, tinham acesso. Após a Revolução Francesa, o papel da mulher na sociedade passa a ser mais discutido. Algumas mudanças ocorrem também na arte.
porém ainda com muitas diferenças. O papel da mulher na sociedade era principalmente cuidar dos filhos, cuidar de uma casa, cuidar de um marido. Então, por exemplo, a educação que ela recebia sobre economia era uma economia voltada para a economia do lar, para o gerenciamento de uma casa. Já a educação recebida pelos homens era uma educação já bem diferente. Com essas e outras questões surgem muitas dúvidas, como, por exemplo, por que nós não tivemos uma Leonardo da Vinci? Por que nós não tivemos uma Rafaela? Era por falta de intelecto? Era por falta de conhecimento? Elas não conseguiam dominar as técnicas de pintura? Não. É porque as mulheres elas eram excluídas dessa, assim como de outras áreas. Assim como eu citei, por exemplo, a questão da educação na economia das mulheres ser bem diferente da educação dos homens. Fora que o papel das mulheres e dos homens na sociedade eram vistos também de uma maneira diferente, né, na sociedade da época. Durante a história da arte, a mulher aparece muito como modelo, como musa, como inspiração, mas pouco como artista. Elas não eram excluídas apenas da pintura e da educação, da educação voltada para a economia. Elas não tinham acesso a diversas outras áreas, não só na arte e na educação, como, por exemplo, na política. Então, a gente só está pegando esse recorte sobre pintoras porque a gente precisa começar a observar a partir de algum ponto. No cinema, por exemplo, filmes que têm mulheres como protagonistas vendem muito menos bilheteria do que filmes que têm homens como protagonistas. O próprio filme é uma produção cultural, que reflete desejos, entre outras coisas. Então, é muito comum que esses filmes tenham homens como protagonistas e essas mulheres acabem muitas vezes sendo objetificadas e tenham papéis com pouca profundidade. Essa exclusão também acontece com os principais papéis de produtoras dos filmes, e as mulheres acabam ganhando muito mais cargos de assistentes. Muito disso vem mudando atualmente, mas mesmo assim ainda existe uma grande diferença. Eu posso indicar para vocês o site mulheresdocinembrasileiro.com.br, já que nós aqui não vamos nos aprofundar muito no assunto do cinema. Para quem puder dar uma olhadinha lá, tem muita coisa interessante. A partir do final da década de 60, a arte feminina começa a tomar novos rumos por causa do movimento feminino. E na década de 80 surge o grupo Guerrilla Girls para questionar a presença feminina na arte. O grupo é formado por artistas feministas anônimas, cujo objetivo é combater o sexismo e o machismo dentro do mundo da arte. E foi formado em Nova York em 1985, com a missão de trazer a público as desigualdades de gênero e de raça presentes na comunidade artística. Mais tarde, nós vamos retomar e aprofundar esse assunto sobre esse grupo, mas agora é importante que primeiro a gente passe por algumas reflexões. A arte não reflete apenas uma realidade, ela pode criar uma nova a partir da sua própria construção. Assim, ela pode transformar a realidade, trazer para o invisível visibilidade e para o espectador a sua representação. Aqui mora uma das principais questões a serem pensadas antes de a gente seguir. Como a historiadora Linda Nochlin já questionava, por que não houveram grandes mulheres artistas? Essa é uma questão com diversos pontos a serem analisados e pensados. Para iniciar esse assunto, precisamos pensar que praticamente, automaticamente, que alguém diz essa frase, a gente já começa a questionar. Como assim não houveram grandes mulheres artistas? Do que você está falando? E a gente começa a procurar na mente o nome dessas grandes artistas e a pesquisar para provar que essa pessoa está errada e defender essas grandes artistas. Mas calma que a gente vai chegar nesse ponto. Antes de sair citando o nome dessas artistas, né, que na verdade não tiveram
os seus trabalhos devidamente reconhecidos, né, nós precisamos nos apegar a alguns pontos, pois até mesmo fazer essas afirmações, né, e sair em defesa delas pode prejudicar, né, que elas tenham um futuro e verdadeiro reconhecimento, inclusive super necessário, né, dessas artistas. Outro ponto que algumas pessoas trazem para defender no momento dessa pergunta é se existe diferença entre o reconhecimento e a grandiosidade do trabalho de uma mulher e de um homem, e que a arte feminina ou feminista é diferente. Porém, deveríamos considerar então como um movimento, assim como o cubismo, por exemplo? E a arte feminina deveria ser então vista como delicada, porque nem todas as mulheres pintavam dessa maneira. E existiam também homens que pintavam quadros lindos, suaves, delicados. Então, essas obras deveriam ser consideradas femininas? Enfim, se as mulheres tivessem realmente esse reconhecimento da mesma maneira que os homens, assim como nós temos o impulso de dizer quando nós somos questionados sobre essas artistas, as mulheres atualmente não teriam essa necessidade de lutar por essa igualdade. E a nossa educação, ela nos ensina a dar valor às diferenças? Não só na arte, mas em geral, para que a gente possa superar essa e outras desigualdades? Dizer que não houveram grandes mulheres artistas também confirma os chamados grandes homens artistas, como Michelangelo, Pollock, Van Gogh, entre outros. Não querendo desmerecer o trabalho deles, mas nós deveríamos realmente comparar uns aos outros? E por que talvez ver o trabalho de um como melhor do que o trabalho do outro? E essas mulheres e esses homens artistas, eles tiveram acesso às mesmas coisas, ao mesmo incentivo? Picasso, por exemplo, ele tinha um pai pintor. E se ele tivesse nascido mulher, ele teria recebido o mesmo incentivo do pai para pintar? Desde a infância, as mulheres tinham o mesmo tempo que os homens para dedicar a essa função? Eles tinham as mesmas funções? Para a sociedade da época, eles tinham os mesmos objetivos de vida? Então, se pararmos para analisar, nós vamos perceber que, na verdade, nós não conhecemos tantos nomes de mulheres artistas quanto conhecemos de homens, porque esse reconhecimento não aconteceu ainda. E eu digo ainda porque a gente espera chegar nessa igualdade um dia, né, pessoal? Então, a gente pode começar essa mudança a partir de nós mesmos, a partir de pesquisar mais sobre esse assunto e questionar por que dessa ausência, né, dessas mulheres nas nossas salas de aula, por exemplo. A grande questão não é de que essas mulheres não eram grandes artistas porque elas não tinham talento ou porque elas não conseguiram dominar as técnicas de pintura assim como os homens ou qualquer outra coisa assim. A questão é que elas não tiveram o seu trabalho devidamente reconhecido, né, suficientemente reconhecido como os homens. Agora que nós já debatemos bastante sobre o início das mulheres na arte, eu gostaria de começar a falar sobre algumas delas. É óbvio que nós não vamos conseguir trazer todas, né, mas eu separei alguns nomes com histórias bem interessantes. Antes de darmos início, eu gostaria de explicar que eu não vou trazer essas artistas seguindo uma linha do tempo ou determinados movimentos, porque o nosso foco vai ser contar as histórias delas. E muitas vezes quando a gente vai estudar sobre alguns artistas, a gente vê que ele começou aqui, aí ele foi estudar lá, e aí ele sofreu influência disso ou daquilo, e isso mudou a forma com que ele pintava. Então, considerando isso, e que nós vamos falar de artistas de diferentes locais, eu decidi apenas trazer elas, sem necessariamente respeitar uma ordem específica. Além disso, por se tratar de mulheres, algumas de períodos bem anteriores ao que nós estamos vivendo atualmente, algumas informações são bem difíceis de encontrar
algumas histórias estão incompletas, as informações devem ter se perdido com o passar dos anos. Enfim, eu juntei o melhor que eu pude, as informações sobre elas, e já peço desculpa adiantado caso falte alguma coisa ou alguma informação esteja equivocada. Agora sim, vamos para os artistas. Vamos começar então retomando o grupo Guerrilla Girls. Eu vou usar a definição do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, porque eu acho que eles conseguiram, na minha humilde opinião, sintetizar muito bem o que esse grupo é, quer e representa. O que é Guerrilla Girls e qual é o seu objetivo? Segundo o que você consegue encontrar no site do MASP, as Guerrilla Girls se definem como um grupo de ativistas feministas que usam fatos, humor e imagens ultrajantes para expor os preconceitos étnicos e de gênero, bem como a corrupção na política, na arte, no cinema e na cultura pop. Esse grupo, constituído por ativistas anônimas que utilizam máscaras de gorila, foi formado em 1985 para responder a uma exposição realizada em 1984 no Museu de Arte Moderna em Nova York, onde dos 165 artistas, só 13 eram mulheres. Uma questão muito interessante e também muito criticada por elas é se as mulheres precisam estar nuas para entrar nos museus, porque existe um grande número de quadros de mulheres nuas nos museus, mas ao mesmo tempo, nesses mesmos museus, existe um número bem menor de mulheres, expondo os seus trabalhos. O tempo que as mulheres estão buscando seu espaço é muito maior, inclusive, do que o tempo de existência desse grupo. E ainda com o grupo, nós não conseguimos alcançar essa igualdade que gostaríamos. Ainda temos muita luta pela frente, mas com certeza precisamos de mais movimentos, grupos e artistas como o Guerrilla Girls. Eu sei que dá uma curiosidade sobre o que mais elas fizeram, então eu já te dou a dica de dar uma pesquisada no trabalho delas, porque tem bastante coisa e vale muito a pena. Properzia de Rossi. Ela nasceu em 1490 em Bolonha, na Itália. Foi uma escultora que teve acesso à faculdade, duas coisas que eram bem comuns para a época. Ela começou esculpindo caroços de frutas, que eram usados como adornos e joias. Passou para bustos e posteriormente para igrejas, o que começou a incomodar bastante os homens, pois ela estava tirando o trabalho e o dinheiro deles. Foi muito perseguida, principalmente por Amenico Aspertini, com quem ela teve muitas brigas. Era chamada de louca por muitos artistas, criaram muitos boatos sobre ela, até que um dia ela sumiu. Não se soube mais sobre ela, apenas que ela teve uma dívida muito grande em um hospital que tratava pacientes da praga, o que pode indicar que ela teve alguma dessas doenças da época e tenha falecido em 1530, em Bolonha. Gente, esse trabalho particularmente eu gostei muito. Ele está exposto no Museu Cívico Medieval de Bolonha. E ele é o brasão da família Grassi. Segundo um vídeo que eu assisti, ele tem detalhes que seriam considerados como relíquias. E esse trabalho só foi atribuído a ela há pouco tempo atrás. Eu achei incríveis os caroços que ela esculpiu. Infelizmente, segundo esse mesmo vídeo, 2 deles se perderam. Mas a obra continua linda e riquíssima em detalhes. Valtilia Nelli, também conhecida como Polissemia de Nelli, nasceu em Florença em 1524 e faleceu também em Florença em 1588. Ela foi a primeira a pintar uma Santa Ceia. Era uma obra bem grande, de 6 metros, em uma época em que os materiais eram muito caros. Então, eram escolhidos artistas em que se tivesse uma grande confiança de que entregariam um trabalho muito bom no final. Catharina van Hemmensen nasceu em Antuérpia, na Bélgica, em 1528 e aparentemente faleceu no mesmo local, porém em 1587. Esse dado não estava bem claro, mas segundo alguns registros, ela faleceu após ou durante esse ano. Não se sabe ao certo
por conta da falta de informação. Ela foi a primeira artista de ambos os sexos a se autorretratar em um cavalete pintando. Diversos artistas também fizeram isso, porém para as mulheres isso também era uma forma de se afirmar como artista e dizer que elas também podiam pintar assim como os homens. Catarina era filha de Jan van Hemesen, pintor de fama notável na época. Possivelmente recebeu influência do pai para seguir carreira, porém o seu estilo era pouco semelhante ao dele. Ela ganhou fama como retratista e criava esses retratos das pessoas em um fundo muito escuro. O seu primeiro quadro registrado foi aos 20 anos e se tratava de um autorretrato. E a artista também foi muito prestigiada profissionalmente por sua duradoura permanência na Guilda de São Lucas, que era uma associação de profissionais. Barbara Long nasceu em 21 de setembro de 1552 e morreu em 23 de dezembro de 1638. Ela era uma pintora italiana, principalmente retratista, e sempre fazia os seus autorretratos como figuras religiosas, mas aparentemente ela acreditava que era muita vaidade para uma mulher se retratar de uma outra maneira. Ela parecia ser uma pessoa muito religiosa da Contra-Reforma. Ela fez uma primeira versão de Judite decapitando Holofernes, que era bem diferente das versões feitas por outros artistas, como Artemisia Gentileschi, por exemplo. Nessa primeira versão, a Judite aparece muito arrependida, olhando para cima, como se estivesse buscando um perdão divino já. Durante esse período, a pintura da igreja era focada em histórias com mulheres pecadoras, de mulheres que desviavam os homens, enfim. Por isso ela e outros artistas da época vão ter muitas representações desse tipo com mulheres nas suas pinturas. Essa artista tem mais ou menos 15 obras que foram realmente atribuídas a ela. Eram poucas as obras que ela colocava sua assinatura, o que dificultava bastante. Fora que, por ser filha de pai pintor, talvez algumas das suas obras tenham sido confundidas como sendo obras dele. Aqui, como vocês podem ver, ela se autorretratou, porém ela está como a Santa Catarina de Alexandria. Essa é a obra de Judite decapitando Holofernes que eu falei anteriormente. Antes de passarmos para a próxima artista, eu gostaria de compartilhar uma informação que eu descobri. Quase todas as artistas japonesas, por exemplo, antes da modernidade, assinavam como homens. Fora que elas eram confundidas com os pais porque elas eram filhas de pintores. Então, o sobrenome era confundido e pensavam ser obras deles. Uma situação semelhante à da Bárbara. Uma Klimt, uma incrível artista pioneira no abstracionismo que nasceu em 26 de outubro de 1862 na Suécia e faleceu em 21 de outubro de 1944, também na Suécia. Ela sempre esteve à frente do seu tempo e a sua história é super interessante. Em 1935, o pintor russo Vassily Kandinsky enviou uma carta ao seu galerista em Nova York, reivindicando a autoria do primeiro quadro abstrato, uma obra que foi pintada em 1911. Porém, em 1906, na Suécia, Hilma af Klint já havia pintado quadros abstratos, mas as suas obras e a sua história permaneceram ocultos até a década de 1980, quando foi realizada uma exposição no Museu de Arte do Condado de Los Angeles e começou a reivindicar o seu papel. Isso ocorreu pois, após a sua morte, mesmo Hilma tendo mais de 1.300 obras e milhares de desenhos nos seus cadernos, a artista havia pedido ao seu herdeiro que o seu trabalho não fosse exposto publicamente por pelo menos 20 anos após a sua morte. Mas ela tinha receio de que os seus trabalhos, as suas obras, não fossem compreendidas pela sociedade da época. A história dela também fala um pouco sobre a família dela, mais especificamente sobre a irmã, sobre o motivo pelo qual ela começou a pintar, como ela se aprofundou nisso, sobre as crenças dela. Enfim, ela tem uma história bem completa, né? Bem longa, digamos assim, então não vou conseguir trazer aqui. Mas apesar de ser uma história longa, eu acho que é uma história bem legal para quem quiser pesquisar. Sofoniz Banguissola nasceu em Cremona em 1532 e faleceu em Palermo no dia 16 de novembro
de 1625. Ela era uma pintora renascentista italiana, discípula de Bernardino Campi. Ela pintou um autorretrato bem diferente, onde aparece o seu mestre pintando ela. E um ponto interessante é que a mão dela nesse quadro parece estar guiando a mão dele. Outra coisa interessante sobre ela é que ela foi a primeira mulher a ter fama internacional. E a sua irmã, a Lúcia Anguissola, também pintava. Talvez até, inclusive, alguns dos quadros que hoje são atribuídos a Sofonisba, na verdade, sejam de Lúcia. Marietta Robusti nasceu por volta de 1560. Ela era filha de Tintoretto, que também era um pintor. Às vezes ela era chamada de Tintoretta, apelido que, segundo algumas fontes, inclusive foi dado pelo próprio pai. Ela se vestia de homem com o apoio do pai para frequentar as aulas dele de pintura. Ela era muito talentosa e, inclusive, ajudava ele, aparentemente, com algumas das obras dele. Conforme ela foi evoluindo, apesar de ela ficar à sombra do nome do seu pai, ela foi convidada a pintar na corte espanhola. Porém, ele não permitiu que ela fosse e arranjou um casamento para ela. Marietta morreu muito nova, em 1590, aparentemente durante o parto de um dos seus filhos. Após a morte dela, o seu pai acabou decaindo muito no nível de pintura, o que fez com que alguns acreditassem que seria por conta de uma tristeza muito grande, uma depressão, e outros acreditam ser porque ela é que dava acabamento nas obras dele. Então, por isso, essa mudança repentina. Lavínia Fontana nasceu em 24 de agosto de 1552, em Bolonha, sede da primeira universidade europeia. A cidade contava com uma elite que formava o Senado, que governava junto com o legado papal, e a universidade garantia uma grande circulação de acadêmicos e pesquisadores, além dos nobres e mercadores. A moral do período determinava os espaços que eram considerados próprios para as mulheres, e elas eram impedidas de firmar contratos e comercializar objetos de grande valor, como obras de arte, por exemplo. Lavínia não tinha origem nobre, mas se casou com Jean Paolo Zappi, que elevava o seu status social. Ela era admirada por grandes nomes e conseguiu ser respeitada e apoiada pela sociedade de Bolonha. Ela era filha de Próspero Fontana, um dos principais pintores da sua geração, o que facilitava o acesso dela às aulas, já que os ateliês eram considerados ambientes masculinos. E a família de Antônia Bonardes, mãe de Lavínia, possuía uma importante tipografia em Bolonha, o que possibilitava contato com pessoas ligadas à universidade. Eles possuíam uma grande casa em uma rua elegante de Bolonha, visando manter na residência um bom fluxo de pessoas e, assim, ter acesso a uma rede de contatos que garantisse encomendas. Após o casamento da artista, o seu trabalho se tornou a fonte de sustento da família, incluindo seus pais além do marido. Jean Paolo era parte de uma família nobre de Imola, e o quadro Autorretrato na Spinetta com Aia, de 1577, provavelmente foi pintado para ser enviado à família Zappi durante as negociações do casamento. A obra destaca virtudes que eram necessárias para a noiva de um membro da nobreza, como a virgindade, o instrumento, indicando que Lavínia era educada dentro dos parâmetros adequados, com lições de música, matemática, escrita. Além do instrumento, as vestes e a criada indicam as boas condições financeiras da família Fontana. Já o baú é um móvel que remete às núpcias, porque ele costumava guardar o enxoval da noiva. E o cavalete, além de fazer referência à boa educação de Lavínia, ele também fazia referência ao ofício que garantia prestígio aos Fontana. E devido à proximidade dele com a cabeça da artista, mostra que ela queria destacar a habilidade dela. Analisando a obra, é possível perceber que Lavínia escolheu cuidadosamente os elementos, e assim possibilitou a execução de uma estratégia que permitiria não apenas que ela exercesse o ofício, que normalmente era vetado para mulheres naquela época,
mas que ela pudesse fazer isso de uma forma segura e estável. O casamento possibilitou para ela uma maior circulação na autocracia bolonhesa, o que acabaria levando ela para Roma. E a presença do marido permitiria uma gestão de toda a parte jurídica e comercial. Apesar do provável interesse do pai no trabalho de Lavínia para garantir uma velhice mais tranquila, a pintora sempre foi admirada pela sua inteligência e pelas suas habilidades sociais. Então, é provável que a artista tenha concebido essas estratégias para administrar sua carreira em conjunto com Próspero. Lavínia teve 11 partos e perdeu vários filhos ainda crianças. Quando ela se mudou definitivamente para Roma em 1604, apenas 4 dos seus filhos sobreviventes acompanharam ela e o marido. Os padrinhos escolhidos para os filhos ao longo dos anos mostram que os Fontana teciam alianças e proximidade com as famílias mais importantes de Bolonha. A pintora era muito talentosa e parte da demanda dos seus retratos era por conta da sua habilidade em pintar tecidos, joias, bordados, rendas, algo que impressiona até hoje os observadores dos seus quadros. Segundo algumas fontes, ela foi a primeira mulher a ter autorização para fazer estudo de nu. E é possível observar no quadro Minerva se vestindo um exemplo desse estudo realizado por ela. Devido ao seu interesse pela ciência moderna, ela também pintou o quadro de Antonieta Gonzalez, uma menina que, assim como a sua família, ficou muito conhecida na época por ter o corpo todo coberto de pelos. Às vezes nos deparamos com fotos, obras, enfim, algum tipo de material, né, que nos deixa intrigado, curioso. Só que a gente precisa lembrar de manter o respeito acima dessa curiosidade. Porque, por exemplo, no caso da família Gonzalez, segundo algumas fontes, eles tinham hipertricose. E, na época, eles eram tratados como algo a ser exibido, algo a ser mostrado, quase como se fossem pets. Alguns quadros da própria Antonieta, que claramente era apenas uma criança na época que foram feitos, mostram ela de forma selvagem. A Lavínia foi uma das poucas pessoas que representou ela de forma humana, se preocupando em acrescentar detalhes, né, que mostrassem os seus traços infantis, como, por exemplo, as mãozinhas de criança. Eu coloquei esse quadro justamente porque, assim como as outras pessoas, eles também mereciam ter os seus retratos pintados com respeito, assim como a Antonieta teve esse feito pela Lavínia. Então, quando vocês se depararem com obras diferentes, né, como essa, tenham respeito, né, tipo, traga uma visão positiva sobre o assunto, né, não só um exibicionismo, então evitem piadinhas, comentários desnecessários, esse tipo de coisa. Bom, mas enfim, vamos voltar, né, para encerrar também a história sobre a Lavínia. Não se sabe se a Lavínia retornou para Bolonha depois de ter ido para Roma em 1604. Mas em 1609, a Academia de São Lucas, em Roma, passou a aceitar mulheres como membros. E é improvável que essa mudança não tenha relação com a presença de Lavínia na cidade, trabalhando para o papado e para a alta hierarquia eclesiástica. A artista faleceu em 1614, encerrando-se a sua história e a sua carreira na pintura. Então eu vou deixar aqui uma última obra feita por ela em 1606, para a gente apreciar um pouquinho mais do trabalho dessa artista. Elisabetta Cirani nasceu em Bolonha, no dia 8 de janeiro de 1638, e faleceu no dia 28 de agosto de 1665, também em Bolonha, com apenas 28 anos. Ela pintava muito rápido e muito bem. Segundo algumas fontes, ela chegou a ter mais de 200 obras assinadas nesse curto espaço de tempo. Ela era tão talentosa e tão rápida que as pessoas até desconfiavam que não era ela que estava realizando as pinturas. Isso levou a artista
a realizar manifestações públicas para tentar cessar essas desconfianças. O pai de Elisabetta era Giovanni Andrea Cirani, que também era um pintor. Ele aprendeu com Guido Reni, além de fazer parte da escola de Bolonha. E a artista aprendeu a pintar com o pai. Segundo algumas publicações, o talento dela era tanto que chegou a ofuscar o trabalho do pai, e ela foi até mesmo comparada ao próprio Guido Reni. As suas obras eram tão elaboradas e tão detalhadas que impressionava ainda mais ela conseguir pintar obras tão complexas tão rápido. Após o pai de Elisabetta começar a ficar velho e doente, o ateliê da família passou a ser comandado por ela, e além das pinturas que ela realizava, a artista também dava aulas. Ela morreu de repente, após começar a sentir fortes dores abdominais. Algumas pessoas acreditavam que ela tivesse sido assassinada por um dos seus servos ou cometido suicídio, mas uma autópsia mostrou que ela tinha uma úlcera e traços de arsênio, que estava presente na composição das tintas naquela época. Fede Galizia nasceu em Milão no ano de 1578 e faleceu em 1630, também em Milão. Ela era mais conhecida como Galizia e era uma pintora de natureza morta, principalmente natureza morta de frutas, gênero no qual ela foi uma das primeiras praticantes na Europa. Giovanna Garzoni nasceu em 1600 em Ascoli Piceno e faleceu em 1670 em Roma. A artista pintava a natureza morta, mas ela não trazia nas suas obras apenas a natureza, mas o estudo da natureza em si, como por exemplo na obra Os Feijões, onde é possível observar os diferentes estágios da planta. Garzoni era uma artista mais aliada à ciência. Ela até participou de algumas publicações em livros de ilustrações da natureza. Ela tentava representar a natureza da forma como ela realmente é. Inclusive, é possível observar que ela, assim como outros artistas, colocava nas suas obras os insetos que apareciam, junto às frutas que ela pintava, fora a riqueza de detalhes, presente em suas obras. Artemisia Gentileschi nasceu em Roma, no dia 8 de julho de 1593. Ela era uma pintora barroco italiana, considerada hoje uma das mais bem-sucedidas da sua época. Ela era incentivada desde criança pelo pai, Orazio Gentileschi, que também era um pintor. Artemisia se tornou a primeira mulher a ser membro da Academia de Pintura de Florença. E quando seu pai foi chamado para pintar na corte do rei Carlos I da Inglaterra, a artista o acompanhou. Ela foi convidada a fazer os retratos de vários nobres da corte inglesa. Durante a sua carreira, ela teve contato com grandes artistas e ganhou respeito e favores de pessoas influentes na sociedade. Em 1638, o rei Carlos I convidou a Artemisia para realizar trabalhos para ele em Londres. Algumas evidências mostram que ela ainda aceitava encomendas em 1654, apesar de depender muito da ajuda do seu assistente, o Onofrio Palumbo. Acredita-se que ela tenha falecido devido à praga que varreu Nápoles em 1656, o que acabou matando uma geração toda de grandes artistas. Lavínia Fontana, Elisabetta Cirani e Artemisia Gentileschi foram artistas reconhecidas ainda em vida, que obtiveram sucesso e hoje ainda são artistas desconhecidas pela maior parte das pessoas. Isso indica que provavelmente essas obras feitas por mulheres não estão tendo a mesma divulgação e incentivo ao público para que conheçam o trabalho dessas mulheres, da mesma maneira que o trabalho de homens pintores, que muitas vezes foram trabalhos realizados na mesma época que os trabalhos delas. E apesar do foco até aqui ter sido sobre pintoras, principalmente europeias, não são só elas que merecem essa atenção. Em outros locais do mundo, em diferentes épocas, existiram mulheres talentosas, não só na pintura, mas como também em outras áreas. A artista Kim Nobel, por exemplo, é uma pintora britânica que foi diagnosticada com um distúrbio dissociativo de identidade. Ela diz conviver com cerca de 100 personalidades diferentes, e elas se expressam em distintas pinturas e estilos artísticos. Essa arte foi feita pela personalidade Enon. Essa pintura é da personalidade Down. E essa obra é da personalidade Bonnie. Margaret Kane foi uma artista norte-americana que pintava principalmente mulheres, crianças e animais com os olhos grandes.
Seu ex-marido, Walter Kane, vendia as pinturas dela como se fossem, na verdade, feitas por ele. E segundo algumas fontes, essa história ela só se resolveu realmente depois de terem colocado os dois à prova e apenas a Margaret tivesse conseguido produzir uma obra e assim provar a real autoria dos quadros. Margaret nasceu em 1927 e começou a ter contato com a arte ainda criança. Devido a um problema de audição que ela teve desde os 2 anos de idade, ela aprendeu a perceber as emoções das pessoas através dos seus olhos. E isso acabou se tornando uma espécie de inspiração para suas obras futuras. Na história dela, podemos perceber que, apesar de se tratar de uma pintora bem atual, as mulheres artistas ainda passam por problemas semelhantes aos que foram citados aqui antes, como, por exemplo, não ter o seu talento reconhecido, ou até mesmo ter o seu trabalho, né, atribuído a outra pessoa, acidentalmente ou não. Frida Kahlo foi uma pintora mexicana nascida em 1907, que ficou conhecida algumas décadas após o seu falecimento. Ela costumava colocar em seus quadros elementos da cultura mexicana e também acontecimentos da sua vida, quase como se fosse uma biografia pintada. Ela chegou a fazer obras, por exemplo, sobre o acidente que ela sofreu em um bonde quando ela tinha 18 anos, como no caso do quadro Coluna Partida. Além de ter deixado a artista internada por pelo menos 3 meses, esse acidente também fez com que ela tivesse que fazer algumas cirurgias para corrigir problemas decorrentes dele. Um desses problemas era que Frida, que desejava ser mãe, além de não poder ter filhos, sofreu com alguns abortos. Esse foi inclusive um dos temas que ela também escolheu para as obras dela, como por exemplo no quadro Hospital Henry Ford. A artista não se considerava uma surrealista, pois dizia não pintar sonhos, e sim sua própria realidade. Ela faleceu em 1954 e, em vida, era principalmente conhecida por ser a esposa de Diego Rivera, com quem ela teve um relacionamento amoroso, intenso e turbulento. Chegou a deixar entre os seus poemas e suas reflexões a frase: Diego, houve 2 grandes acidentes em minha vida, o bonde e você. Você, sem dúvida, foi o pior deles. Agora, Frida é conhecida em âmbito global, enquanto Rivera é mais conhecido por ser o seu marido. Para apreciarmos um pouco mais sobre o trabalho dela e encerrarmos a história da artista, eu vou deixar mais uma pintura e uma de suas frases. Amuralhar o próprio sofrimento é arriscar que ele te devore desde o interior. Anita Malfatti nasceu no dia 2 de dezembro de 1889. Em São Paulo. Ela foi uma pintora ítalo-brasileira que tinha uma deficiência motora no braço direito, o que não a impediu de se tornar uma pioneira na arte moderna no Brasil. Malfatti saiu do Brasil para estudar arte e, quando retornou, realizou uma exposição para apresentar suas obras que demonstravam influência do expressionismo. A exposição foi criticada e a artista acabou retornando para o exterior para retomar os seus estudos. Em 1916, ela retornou para o Brasil e, em 1917, realizou uma nova exposição, na esperança de que agora sua arte fosse compreendida. Porém, as suas obras causaram tanto polêmica quanto admiração, e lhe renderam críticas até mesmo de Monteiro Lobato, que considerou as pinturas distorções de mau gosto. Devido às críticas, Anita acabou se isolando e retomando seus estudos em 1919, com Pedro Alexandrino Borges. Frequentando o ateliê do pintor alemão Georg Fischer Elpons, em São Paulo, ela acabou conhecendo a Tarsila do Amaral. As críticas causaram a reação de alguns jovens artistas, como Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta e Emiliano de Cavalcanti, em defesa de Malfatti. A aproximação de Anita com Tarsila do Amaral, com Del Pitta, Mário e Oswald de Andrade, fez com que aos poucos eles atuassem como o Grupo dos 5, que tinha por objetivo a busca da identidade brasileira. E, em decorrência disso, eles organizaram a Semana de Arte Moderna de 1922. Algumas fontes sugerem que a Anita e o Mário de Andrade teriam se conhecido na Semana de Arte Moderna, e que ele teria rido do quadro Homem Amarelo pintado por ela, obra que foi adquirida por ele anos mais tarde, o que indicaria que ela conseguiu mudar a opinião dele sobre o trabalho dela.
Segundo outras fontes, a própria Anitta dizia que ele havia se encantado pela obra e que ele chegou a falar que adorou o quadro, que já era dele, mas que um dia iria buscá-lo. Mário e Anitta se tornaram grandes amigos e anos depois o quadro realmente foi adquirido por ele. A artista ainda saiu do Brasil para estudar mais uma vez em torno de 1922 e retornou em 1928, quando o ambiente artístico já era diferente e o número de artistas plásticos já havia crescido. Em 1929, Anitta abriu sua quarta exposição individual em São Paulo e, a partir de 1932, dedicou-se ao ensino escolar. Em 1933, instalou seu ateliê em Higienópolis, onde permaneceu até 1952. Nesse período, em 1936, ela ilustrou o livro Cafundó da Infância, de Carlos Lebes. E no dia 6 de novembro de 1964, Malfatti faleceu em São Paulo. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, no dia 1º de setembro de 1886, e faleceu em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. Ela era pintora e é considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas. Ela foi fundamental para a formação do movimento estético Antropofagia, com seu quadro Abapuru, que serviu de inspiração para o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. O grupo dos 5 ao qual Tarsila pertencia foi muito importante para o desenvolvimento do modernismo no Brasil. Eles buscavam promover a cultura brasileira, o uso de estilos não especificamente europeus e a inclusão de coisas indígenas do Brasil. Tarsila passou por diversos locais e estudou diferentes tipos de pintura, com vários artistas. Isso tudo aproximou ela mais do seu próprio estilo de pintura e dos seus próprios objetivos. O seu maior legado foi toda a influência que ela conseguiu despertar sobre a arte brasileira. Abigail de Andrade nasceu em Vassouras, em 1864. Ela foi uma pintora e desenhista brasileira, premiada com medalha de ouro por trabalhos expostos no Salão Imperial de 1884. Em março de 1882, aos 18 anos, ela participou da primeira exposição organizada pela Sociedade Propagadora das Belas Artes, concorrendo na categoria de desenhos, com meia dúzia de trabalhos, tendo a crítica louvado a excelente qualidade deles. Participou da Exposição Geral de Belas Artes em 1884. O famoso crítico de arte Gonzaga Duque escreveu que Abigail, ao contrário de outras artistas da sua época, e enfrentando o preconceito existente em relação às mulheres, fez da pintura a sua profissão. Ela ganhou 2 medalhas de prata e uma medalha de ouro, o que era inédito para uma mulher. Na última exposição que se realizou no Segundo Reinado, Abigail participou na sessão de pinturas, com 14 trabalhos. Apesar de estreante, ela foi premiada com a primeira medalha de ouro, laurea que ela dividiu com outros 3 artistas. As obras Cesto de Compras e Um Canto do Meu Ateliê foram 2 entre as demais obras apresentadas, e foram elas que se destacaram e geraram o prêmio. Ela também realizou outras 2 exposições individuais, em 1886, uma na Casa Visitas e outra na Casa Costrejan. Abigail faleceu muito nova, com 25, 26 anos, em 1890, em Paris. Então, galerinha, eu vou ter que encerrar por aqui. Eu sei que ainda falta muita gente, mas seriam muitos nomes, né? E seria impossível trazer tudo isso em um único vídeo. E apesar de a gente ter visto que as mulheres ainda não conseguiram alcançar o mesmo nível de reconhecimento que os homens, digamos assim, eu acredito que a gente, divulgando um pouco mais a história delas, falando um pouco mais sobre elas, tá dando um passinho em direção a isso, né? Como a gente está fazendo hoje com esse vídeo. Outro ponto que eu acho interessante ressaltar aqui, né, é que hoje em dia a gente tem muitos tipos de arte, muitos tipos de artista, como a gente tem os grafiteiros, nós temos as pessoas que trabalham com arte digital, né? Enfim, é uma grande variedade. E essas pessoas também merecem o nosso prestígio, a nossa atenção, né? Tanto quanto outros tipos de arte. Então, valorizem o trabalho deles, valorizem o trabalho das mulheres, sejam eles grandes ou pequenos artistas, né? E também vale lembrar que a gente não precisa esperar ninguém morrer para gostar do trabalho dessa pessoa, porque teve muitos artistas durante essas pesquisas que eu percebi que
só tiveram seu trabalho reconhecido depois que eles morreram. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui então, e até uma próxima oportunidade.